Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática durante a época sombria. Hoje eu irei resolver alguns exercícios envolvendo multiplicação e divisão de radicais. Então bora lá, sem mais delongas. Efetuar as divisões escrevendo o resultado em um só radical, certo? Bom, então aqui eu posso pensar o seguinte, ó. Como os índices são iguais, ou seja, o índice aqui é 2 e aqui também é 2, por isso que a leitura é raiz quadrada. Eu posso pensar assim. Raiz quadrada de 12 sobre raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 12 sobre 3. 12 dividido por 3 dá 4. Raiz quadrada de 4, 2, certo? Poderia fazer direto. Vamos fazer esse direto aqui, ó. Posso fazer assim, ó. 28 dividido por 7 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2, tá? Eu estou resolvendo a raiz aqui, apesar que está dizendo para escrever em um só radical, né? Então, eu poderia deixar na raiz quadrada direto aqui, tá bom? Vamos lá, esse aqui, ó. Raiz quadrada, 32 dividido por 2 dá 16. É um só radical, certo? Raiz quadrada de 16. Se eu quiser, eu resolvo. Raiz quadrada de 16 é 4, tá bom? Aqui, 6 sobre 216. Agora aqui eu vou simplificar, certo? Agora aqui eu vou simplificar. Eu não vou fazer 6 dividido por 216 porque vai dar um número decimal. Então aqui no caso, eu vou simplificar numerador por 6, denominador por 6. Então vai ficar raiz quadrada, 6 dividido por 6 dá 1. E você faz aí 216 dividido por 6, né? 3 vezes 6, 18. 21 menos 18, resta 3. Desce esse carinha aqui. 6 vezes 6, 36. Resto 0. Então aqui fica 36, certo? Então, um só radical eu deveria ter escrito com a caneta da cor preta aqui. 1 sobre 36. Se você quiser resolver aqui, ó, a raiz quadrada de 1 é 1. Vamos resolver esse negócio aqui. Ó. O único radical é esse, certo? Mas se você resolver, ó, a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 36 é 6. Fica um sexto, certo? Usar a propriedade distributiva. Lembrando que quando a gente fala da propriedade distributiva aqui, é da multiplicação em relação à adição, certo? Ah, mas tem um sinal de menos aqui. Lembrando que a subtração também é uma adição. Eu posso fazer uma soma de dois números negativos. Então, aqui eu vou pensar o seguinte, ó. Eu vou pegar a raiz quadrada de 2 e multiplicar por 3. Aí, eu posso pensar naquela história dos termos que são semelhantes. Por exemplo, se eu multiplicar uma letra com um número, 3, vamos supor que aqui fosse x. X vezes 3 dá 3x, né? Então, aqui eu não posso fazer 3 vezes 2, tá? Aqui é um radical, beleza? E aqui é um número inteiro. Aqui dentro é um número irracional, tá bom? Então, aqui no caso, fica 3 raiz quadrada de 2, mais... Aqui eu posso fazer 2 vezes 2, porque são raízes quadradas. Então, 2 vezes 2, 4. Beleza?
E aí eu resolvo. Raiz quadrada de 4, 2. Então fica 3 raiz de 2 mais raiz quadrada de 4, 2. Aqui os termos não são semelhantes. Como já vimos em vídeos anteriores, não podemos somar. Aqui, ó, 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. O 3 vezes 3 eu posso fazer, porque são raízes quadradas. Os índices são os mesmos. Então, eu copio 4, raiz quadrada, 3 vezes 3, dá 9. Mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 2. Também posso fazer 3 vezes 2, porque os índices são iguais. Então, eu copio 4, 3 vezes 2, 6. E aí eu resolvo aqui, ó, raiz quadrada de 9 dá 3. Então, fica 4. Está multiplicando aqui, certo? Então, vezes 3, porque eu resolvi a raiz quadrada de 9, mais 4, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 é um número irracional. Então, o máximo que eu posso fazer aqui é efetuar essa multiplicação. 4 vezes 3 dá 12. Então, colocando a resposta aqui, ó, vai ficar 12 mais 4 raiz quadrada de 6. Eu não posso somar aqui, certo? 12 mais 4, porque não são semelhantes. Então, fim de papo. Vou fazer aqui embaixo, né? Ocupei muito espaço em cima. Aqui, ó, qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Então, 2 raiz quadrada de 5 vezes 1 dá 2 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, copio 2, 5 vezes 5 dá 25. Então, fica 2 raiz de 5 menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, 2 vezes 5, porque está multiplicando aqui, certo? 2 vezes 5 dá 10. Então, a nossa resposta fica 2 raiz quadrada de 5 menos 2 vezes 5, 10. Então, é isso aí. Beleza? Falou.